Olá, galera animada, estudiosa do LAC Concursos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, nós já somos amigos aí de longa data. Sou a professora Débora Butô e tenho grata satisfação, muita felicidade de estar aqui diante de vocês. E olha só, a aula de hoje destina-se ao estudo do artigo 18 do Código Penal. Pois bem, o que trata o artigo 18? Professor, eu já sei que o artigo 17 da última aula tratava de crime impossível. E o artigo 18? O artigo 18 trata dos crimes dolosos e dos crimes culposos. É isso mesmo. Então, o artigo 18, ele é estruturado da seguinte maneira. O artigo 18, ele tem o seu caput bem pequenininho. Depois vem inciso 1, dando o conceito de crime doloso. Inciso 2, trazendo o conceito de crime culposo. E o parágrafo único apresenta para nós a excepcionalidade do crime culposo. Parágrafo único trata da excepcionalidade dos crimes culposos, ok? O artigo 18, ele merece uma atenção especial nossa. Então, como que nós vamos estudá-lo? Artigo 18, parte 1, nós vamos trabalhar a excepcionalidade do crime culposo e o crime doloso. Artigo 18, parte 2, nós vamos trabalhar isoladamente os crimes culposos, ok? Então, muito bem, neste bloco de aula nós vamos trabalhar a excepcionalidade dos crimes culposos e o crime doloso, ok? Artigo 18. Aqui, ó, eu esqueci, me perdoem, ok? Artigo 18, certinho? Vai no material de vocês, eu vou colocar aqui o artigo 18. Eu comi o artigo 18. Vamos lá então, galerinha. Muito ouve-se, né? Falar em crime intencional. Olha, o crime que ele praticou foi um crime premeditado, foi um crime intencional. Ele desejou praticar aquele homicídio, ele desejou praticar aquela lesão corporal, né? Por vezes ouvimos isso. Outras vezes nós ouvimos da seguinte maneira: olha, ele não desejou praticar aquele resultado, mas ele foi descuidado. Ele não desejou atingir o seu amigo, mas ele estava limpando uma arma municiada próxima do seu amigo. Ele foi negligente, ok? Olha, uma coisa muito triste, né? Muito doída. A mãe que às vezes está limpando a sua residência e deixa o balde com água e tem criança pequena em casa. Quando a mãe se descuida e volta, a criança está de ponta cabeça dentro do balde, já sem vida. Aí nós ouvimos: olha, essa mãe jamais desejou a morte da sua filha ou do seu filho, mas ela foi descuidada, não prestou atenção que com criança em casa não se deixa balde com água no chão. Então, olha só, a essas situações nós atribuímos o quê? De um lado, uma conduta dolosa. De um lado, nós temos a conduta dolosa, quando o agente deseja praticar o resultado criminoso ou assume o risco de produzi-lo. Do outro lado, nós temos a conduta culposa, quando o agente não deseja, nem tampouco assume o risco de produzir o resultado criminoso, mas por negligência, imprudência ou imperícia, acaba dando causa ao resultado criminoso. Então, no crime culposo, nós temos a história do Chaves. Foi sem querer, querendo. Mas como sem querer, querendo? Ou seja, sem querer, o agente deu causa àquele resultado. Mas por que querendo? Porque ele foi o quê? Imprudente, imperito, foi negligente, ok? Então, quando que o agente dá causa ao resultado criminoso? Sem tê-lo desejado, sendo negligente, imprudente e imperito, ok? Então, olha só, quando que nós temos os crimes dolosos, crime doloso ou crime intencional, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Nós já vamos detalhar
essas duas espécies de dolo, mas já quero antecipar para você. Na primeira parte do inciso 1, quando a gente quis o resultado, quando a gente desejou o resultado, aqui, ó, nessa primeira parte, nós temos o dolo direto. O que é esse dolo direto? Quando a gente quis o resultado, quando a gente agiu de maneira reta e direta para alcançar o resultado criminoso. Dolo direto. O agente quis o resultado, ele age de maneira direta e reta para alcançar o resultado criminoso. Ou também considera-se crime doloso quando o agente assume o risco de produzir um resultado criminoso. Esse assume o risco de produzir um resultado criminoso, nós estamos falando do dolo indireto. Por que indireto? Porque aqui, nessa segunda parte do inciso, o agente não deseja diretamente produzir o resultado criminoso. Ele não deseja diretamente o resultado morte. Ele não deseja diretamente o resultado lesão corporal. Mas ele assume o risco. Ele não deseja diretamente o resultado morte. Mas, se o resultado morte é de vir, pouco importa para ele. Ele não deseja o resultado lesão corporal. Mas, se o resultado lesão corporal é de vir, pouco importa para ele. Ele não está nem aí. No dolo eventual ou indireto, ele não está nem aí. Ele não deseja diretamente. Mas, se ocorrer o resultado, para ele, pouco importa. Ou seja, ele assume o risco. Ele aceita o risco de produzir o resultado criminoso. Inciso 1, segunda parte, dolo indireto, onde o agente aceita, assume o risco de produzir o resultado criminoso. Dolo direto, ele quer a produção do resultado criminoso. Crime culposo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei. Salvo os casos expressos em lei. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando os pratica dolosamente. Esse parágrafo único trata da excepcionalidade do crime culposo. Trata da excepcionalidade do crime culposo. Então, sem mais delongas, vamos começar a analisar esse artigo 18, ok? Vamos analisar primeiro o parágrafo único, aí vamos para o inciso 1 e na aula parte 2 nós vamos para o inciso 2, ok? Então, olha só, por que o parágrafo único, nós falamos que o parágrafo único do artigo 18 trata da excepcionalidade do crime culposo. Por que isso, professor? Por que eu posso afirmar que os crimes culposos são a exceção e não a regra? Por quê? Porque o estatuto repressor, porque se nós pegarmos o nosso Código Penal, nós veremos lá na parte especial do artigo 121 em diante, que todos os crimes estão descritos no Código Penal na modalidade dolosa. Quando o legislador descreveu as condutas criminosas, o legislador as descreveu na modalidade dolosa. Então, todas as condutas criminosas estão descritas no Código Penal e em legislação extravagante na modalidade dolosa. Essa é a regra, ok? Excepcionalmente, além da modalidade dolosa, alguns crimes também admitem a modalidade culposa. Excepcionalmente, alguns crimes, além da modalidade dolosa, também admitem o quê? A modalidade culposa. Mas isso é o quê? É exceção. E como toda exceção, tem que vir o quê? Prevista
expressa, destacada para nós as identificarmos, certinho? Então, olha só, parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei. Que é isso, professora? Salvo os casos expressos em lei. Ou seja, salvo os crimes previstos na modalidade culposa. Salvo os crimes previstos na modalidade culposa. Ninguém pode ser punido por fato definido como crime, a não ser quando praticado dolosamente. Então, como que nós lemos o parágrafo único? Salvo os crimes previstos na modalidade culposa, ninguém pode ser punido por um crime, a não ser que o tenha praticado na modalidade dolosa. Ou seja, o parágrafo único querendo dizer, o agente somente responde por um crime quando o pratica dolosamente. A não ser que, além da modalidade dolosa, este crime também preveja a modalidade culposa. É esse o recado do parágrafo único do artigo 18 do Código Penal. Ou seja, o parágrafo único está falando o que para nós? Galera, presta atenção. Os crimes, eles estão previstos na modalidade dolosa. Por isso que aquele que pratica o crime somente o responderá na modalidade dolosa. A não ser que este crime, além da modalidade dolosa, também preveja o quê? A modalidade culposa. Então, salvo os casos expressos em lei, salvo aqueles crimes também previstos na modalidade culposa, o agente só responde por crime se o pratica dolosamente. Então, essa é a excepcionalidade do crime culposo. E aqui eu trago para vocês. Agora vocês perguntam, professora, muito bem. Como que fazemos para identificar se aquele tipo penal admite ou não admite a modalidade culposa? É o texto de lei que fala para nós. Quer ver, senhores? Ó, quem tem o código pode ir lá no artigo 121. Então imagine que você está diante de um homicídio. Aí você fala assim, cara, homicídio admite modalidade culposa? Quem vai lhe responder é o artigo 121. Aí você vai lá no 121 e começa a fazer a leitura. Pega seu dedinho e vai homicídio qualificado, Parágrafo 3º. Homicídio culposo. Aí você fala, pronto, acabou. Homicídio admite tanto a modalidade dolosa quanto a modalidade culposa. Então, aquele que praticou homicídio doloso, 121. Aquele que praticou homicídio culposo, 121 também, responde pelo homicídio. Agora, se você quiser pular do 121 lá para o 312, pode também. O artigo 312 é o crime de peculato. Eu trouxe o peculato a título de exemplo aqui para a nossa aula, para nós vermos que o peculato é um crime que a lei prevê tanto a modalidade dolosa, no seu caput, quanto a modalidade culposa no parágrafo 2º. Lembra que nós comentamos que toda exceção tem que vir destacada? Aqui está destacado. Se você pega o parágrafo 3º no 121, está em destaque. Homicídio culposo. Beleza. No 312, também, peculato culposo está em destaque. Então você já sabe, aquele funcionário público que causou prejuízo à administração de maneira dolosa, porque subtraiu bem da administração, responde por peculato. E aquele funcionário que praticou peculato culposo? Poxa vida, professora, me fala aí do peculato culposo. Imagine rapidamente policial militar, né? Deixa ali a sua viatura aberta, desce numa lanchonete, tomar uma água, né? Tal e tal. Quando ele volta, todo o armamento que estava dentro da viatura foi o quê? Furtado. Adivinha? Esse policial, né, se afastou do dever de cuidado objetivo, que é o quê? Manter aquele armamento e a viatura sob sua vigilância. Ele não manteve sob sua vigilância. Ele foi
negligente. Então, este policial vai responder por peculato culposo, ok? Por peculato culposo. Então, peculato é um criminho que admite tanto modalidade dolosa quanto modalidade culposa, assim como o homicídio, assim como a lesão corporal. Lesão corporal admite modalidade culposa. Então, olha só, imagine a seguinte situação. Licença, só um minutinho. Olha só, imagine a seguinte situação. Eu tô aqui com um copo de café quente. Veja que vem meu desafeto de lá pra cá. O que eu faço? Quero provocar uma queimadura no rosto do meu desafeto. E eu, intencionalmente, dolosamente, jogo o café quente no rosto do meu desafeto. Lesão corporal dolosa. Agora, eu tô aqui, né? Conversando, dando aula, com café quente na mão. De repente, eu vou dar um exemplo e esqueço que estou com o copo cheio. E jogo o café quente, cai no rosto de uma aluna. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique lá.